e quem não esteve na semana passada vai poder ter aí alguma noção do que nós estudamos. A história da igreja, vocês viram que esse capítulo 2 e o capítulo 3, eles se destinam à história da igreja. Então, a história da igreja, na realidade, é dividida em períodos, gente. Tem o primeiro período até o sétimo período. Nós estudamos na semana passada o primeiro período da igreja, que vai do ano 101, vai do ano 31 até o ano 100. Este é o período da igreja cristã primitiva, que nós estudamos na semana passada. Então, nós vimos lá as pregações de Cristo, né, as predições de Cristo, vimos a atuação dos discípulos, porque lá em Atos 1:8, Jesus disse assim, vocês vão pregar em Jerusalém, vão pregar também na Judéia, vão pregar em Samaria e vão pregar aos confins do mundo. Engraçado que Jesus não disse Galileia, né? Por que ele não disse Galileia? Porque ele mesmo pregou na Galileia. E os discípulos pregaram em Jerusalém, na Judéia, em Samaria. Agora, quem foi pregar aos confins do mundo foi Saulo, que depois se tornou Paulo. Ele, Barnabé, Silas, Timóteo, Lucas, eles vão pregar aos confins do mundo. E nesse período da igreja, do ano 100, do ano 31 até o ano 100, nós vamos ter muitos acontecimentos. A pregação do evangelho, Pedro vai pregar, são 5.000 pessoas, né? Primeiro 3.000, depois 5.000, depois eles espalham o evangelho para o mundo inteiro da sua época, tanto que Paulo diz que o evangelho foi pregado no mundo conhecido na sua época, com exceção da Espanha, né? Ora, gente, então nós vimos a pregação do evangelho se desenvolvendo, era a igreja triunfante, era uma igreja gloriosa, uma igreja que pregava o evangelho, milhares de pessoas aceitavam esse evangelho. Só que os discípulos vão perguntar a Cristo sobre os sinais da sua vinda, que sinais haveria da destruição que ele falara, sobre a destruição do templo de Jerusalém, e Jesus vai dizer, olha, isso aqui vai ser destruído, essa grandiosidade, esse templo grandioso que vocês têm aqui, ele vai ser, infelizmente, destruído. E os discípulos ficaram alarmados por causa disso. Eles sabiam que Jesus estava dizendo a verdade, mas queriam crer que o templo não seria destruído. Infelizmente, no ano 66, começa aquela revolta dos judeus contra os romanos, e o templo, na realidade, será destruído no ano 70 por Vespasiano, que é o pai de Tito. Ele precisa voltar para Roma porque Nero havia falecido, para se incorporar na sua gestão de imperador, e deixou o Tito, né? E Tito foi, então, o homem que entrou, destruiu Jerusalém, destruiu os muros. Ele não queria destruir o templo, mas os soldados, naquele furor de destruição, destruíram o templo. Jesus havia dado um sinal específico. Quando Jerusalém fosse sitiada, ela vai ser sitiada no final de 61, no início de 69, por Céstio, um general romano. Mas Cristo diz, quando vires os estandartes romanos sitiando Jerusalém, fujam para os montes, vão embora daqui. E foi exatamente isso que ocorreu. Quando Céstio levantou o acampamento e foi embora, saiu simplesmente do nada, ele levanta, tira os seus exércitos e vai embora. Então, os cristãos saíram, foram para a região da Judéia, foram para outras regiões, e nenhum cristão, né, morreu nisso aí. A serva do Senhor diz isso. Logo depois vem Tito e cerca e destrói Jerusalém, como Jesus havia dito. Portanto, no ano 100, termina, minha gente, esse período de 70 anos, do ano 31 até o ano 100, da igreja cristã primitiva. Então, hoje, a serva do Senhor vai escrever no capítulo 2 sobre perseguição. Gente, foi uma perseguição cruel que os descendentes desse povo romano, que eles vão praticar contra os nossos irmãos. É uma perseguição que não tem como, não há explicação. Tanta gente, irmãos nossos que faleceram naquela oportunidade. Antes de ir em frente, eu gostaria de dizer que eu vou ler aqui alguns trechos em Atos, se vocês querem seguir comigo. Aqui em Atos há alguns trechos sobre
a perseguição que foi feita primeiro pela igreja, gente. Primeiro são os judeus que vão perseguir os cristãos. Depois virá uma perseguição pelo Estado. Vamos primeiro nos concentrar nessa perseguição da igreja, né? Atos daqui, o primeiro foi 5,17. Atos 5,17 vai dizer assim, ó: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e recolheram a prisão pública. Então, isso aí já mostra que há uma perseguição em Jerusalém por parte da igreja, por parte dos judeus. Quando eu digo igreja, estou me referindo ao Sinédrio. Gente, o Sinédrio era uma instituição cultural, uma instituição religiosa e uma instituição jurídica. Ali no Sinédrio, formada por 71 homens de alguns partidos políticos religiosos, eles eram responsáveis para transmitir a mensagem para os judeus. Então, o Sinédrio, ele, na realidade, era um centro, né, de ensino, um centro cultural e um centro jurídico. As causas eram julgadas ali. Eles eram formados por alguns partidos políticos. Entre eles, temos os fariseus. Ora, os fariseus eram um grupo, um partido político-religioso que estudava muito, eles estudavam muito a Torá, os primeiros 5 livros de Moisés. Estudavam de tal forma para que eles pudessem se assenhorar dos assuntos e pudessem transmitir às crianças e aos adultos e aos jovens que iam estudar lá no Sinédrio. Nós temos também ali os saduceus. Os saduceus, eles não eram muito estudiosos, mas eles acreditavam que podiam, né, superar os fariseus. Eles eram proprietários de terra, eram homens ricos. Eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam nos anjos. Tanto que, quando Jesus ressuscitou Lázaro, eles ficaram indignados com aquilo. Então, basicamente, eram os saduceus, os fariseus e os escribas. Os escribas eram aqueles que escreviam, né, colocavam no papel aquilo que se passava. Então, o Sinédrio era o órgão que, além disso aí, eles faziam a parte jurídica, eles julgavam o caso das pessoas. E ali era concentrada também a parte do templo, a parte do templo de Jerusalém. Agora vamos ler aqui o 7,58. 7,58 diz assim: lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui fala de Estevão. Estevão foi perseguido e apedrejado pelos judeus, pela igreja. E Estevão, gente, foi um homem de tanta coragem que ele chegou lá no Sinédrio. Sabe o que ele fez no Sinédrio? Ele chegou no Sinédrio e disse assim: vocês, apontando para os escribas, para os fariseus, para os saduceus, vocês assassinaram o Filho de Deus. Ora, ele estava diante da Assembleia Geral ali do Sinédrio, né? E ele falou inspirado no Espírito Santo. Ora, logo depois ele foi apedrejado. Vejamos agora o 8 de 1 a 3. 8 de 1 a 3 diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, contra os cristãos. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto por ele. Ou seja, havia uma perseguição por parte da igreja, comandadas ali pelo Sinédrio. Vamos ler o 9, de 1 e 2. Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho de Cristo, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Ou seja, Saulo era um agente fariseu que vivia no Sinédrio, pedindo ao sumo sacerdote para que o sacerdote lhe desse cartas para ele perseguir os cristãos e trazer os cristãos acorrentados para morrer ou para serem vendidos como escravos ou mesmo para serem aí escravizados. Então, Saulo foi um agente
perversa de Satanás ao longo de muito tempo. Ele encontra depois a Cristo no caminho de Damasco e se converte. Vamos o 12, de 1 a 4, gente. 12. Isso aqui nós estamos vendo a promoção da perseguição que havia, né, por parte da igreja. 12, de 1 a 4. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Ora, o Tiago, irmão de João, vai ser morto no ano 44, por ordem de Herodes, pela espada. Eu creio até que alguns comentaristas dizem que ele foi decapitado. O 3, vendo ser isto agradável aos judeus, os judeus gostavam que Herodes maltratasse os cristãos, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Ou seja, eles perseguiam os apóstolos eram presos, tanto os discípulos quanto os apóstolos depois de discípulos. Discípulos, gente, foram aqueles que andaram com Cristo. Apóstolos foram aqueles que não conheceram Cristo, muito embora nós tenhamos Pedro, João, que andaram com Cristo e foram também apóstolos. O penúltimo nós temos 14, 19. O 14, 19 diz: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. A perseguição não se concentrava só em Jerusalém, na Judéia. Ela ia também para outros lados. A primeira viagem de Paulo, vocês sabem, ele saiu de Antioquia, recebeu as ordens dos nossos pastores em Antioquia, e foi para a Galácia, na região da Ásia. E ali ele fundou igrejas. Ele fundou a igreja de Antioquia da Psídia, fundou Icônio, Derbe, Listra. E quando ele terminou a primeira viagem, ele volta a Antioquia para dar o relatório, e logo depois eles vão numa segunda viagem. Quando Paulo vai na segunda viagem, ele visita novamente Icônio. Então, numa dessas ocasiões, ele foi apedrejado lá. Quase mataram o homem. Alguns autores, gente, dizem que ele realmente morreu e que Cristo o ressuscitou. Outros autores dizem que ele foi banhado pela luz do Espírito Santo e as pessoas não terminaram o trabalho de matá-lo. Logo na manhã seguinte, ele vai embora. Agora o 18, 2, finalmente. 18, 2 diz assim: lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Ora, não só judeus. Cláudio, no ano 49 ou 42, 49, vai expulsar judeus e cristãos lá de Roma. Por quê? A causa, Raimundo, era um tal de Crestos, que naturalmente nós entendemos que seja por causa de Cristo. Então, ele expulsa os judeus, juntamente com cristãos, de Roma. Não quer mais cristãos. Uma forma de perseguir também o povo de Deus. Então, nós vemos aí que a igreja perseguiu primeiramente os cristãos. Depois a perseguição passa, minha gente, para o Estado. Então, é o Estado romano que vai fazer isso. Naturalmente, os romanos não davam muita satisfação, não davam muita importância para o cristianismo. Até o ponto de que o cristianismo começou a crescer de tal ordem, e quando eles viram que multidões de 2.000, 3.000 pessoas estavam junto a Cristo, eles então reuniram o Senado romano para definir o que eles iriam fazer com esses cristãos. Porque eles cresciam de tal ordem que até o Sinédrio em Jerusalém começou a estar abandonado. Todos seguiam a Cristo, as esmolas, as ajudas financeiras eram para os discípulos de Cristo, tudo se convergia para Cristo. Os romanos, portanto, começaram a ver que aquela inundação de gente, aquelas multidões que seguiam Cristo, poderiam mais tarde se formar num exército e se tornar uma ameaça para o próprio Império Romano. Aí o Império Romano começou a se preocupar em perseguir também os cristãos. Ou seja, nós tivemos a primeira parte com a perseguição da igreja, e agora nós teremos a perseguição por parte dos imperadores.
É interessante notar que na semana passada nós vimos a igreja do período de 31 a 100. Este período aqui, nós estamos vendo a igreja do ano 100 ao ano 313. E nós iremos ver o que foi que aconteceu ao longo desse tempo, ao longo desses anos aí de 100 até 313, cerca de 200 anos. Ora, então vamos ver aqui o que aconteceu com os cristãos, com a perseguição por parte do Estado romano. O primeiro a perseguir o cristão foi Calígula, o imperador Calígula. Calígula, na realidade, era um homem louco, porque entre as loucuras que ele fazia, ele chamou o seu cavalo, Bucéfalo, e disse que ele seria chefe do Senado, chefe dos senadores. Os senadores deveriam seguir as ordens do cavalo, do seu cavalo. Ele, vendo que os cristãos tinham um outro Deus, ele erigiu uma grande estátua e ordenou que todos deveriam, né, adorar essa estátua dele. Naturalmente, os nossos irmãos não adoraram Calígula. E, com isso, Calígula perseguiu completamente também os cristãos. O outro imperador que seguiu a Calígula foi Cláudio. Ora, Calígula na década de 30, o Cláudio na década de 40. Cláudio vai perseguir de tal ordem que vimos agora há pouco, ele expulsou judeus e também cristãos que moravam em Roma, eles saíram dali. Não queria mais nem judeus, nem cristãos em Roma. Logo depois dele, nós tivemos o imperador Nero, na década de 50. Gente, Nero é um caso à parte. Ele perseguiu os cristãos de tal ordem que foi uma carnificina. Ele jogava cristãos na arena para morrer lá com as feras, queimava os cristãos, crucificava cristãos. E aí, em determinado momento, Paulo, que havia sido preso em Jerusalém, foi levado para Cesareia, foi apresentado lá a Fé, né, e também Priscila, ao Agripa I. Ele preferiu ser julgado em Roma. Então, ele veio para Roma, eles mandaram Paulo para Roma, e quando ele chegou a Roma, ele foi se avistar primeiramente com o imperador. Eu imagino agora Paulo entrando naquele palácio suntuoso do imperador, e Nero ali perguntando, fazendo questões. Sabe o que Paulo fez, meu amigo? Começou a pregar o evangelho para Nero. Quer dizer, era um desvairado pelo evangelho, era um louco por Cristo, né? Começou a pregar o evangelho por Cristo. E a senhora White, no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 48, diz que Paulo começou a falar de Jesus para ele, a falar do evangelho para ele, e por alguns segundos, ela diz, Nero sentiu a influência do Espírito Santo. Olha só, gente, Nero sentiu a influência do Espírito Santo, por intermédio de Paulo, a se converter ao cristianismo. Mas logo depois aquilo se fechou. Naturalmente, o poder, um imperador não podia se tornar cristão de forma alguma, né? E soltou Paulo porque ele não viu crime nenhum em Paulo. Nero era poeta e ele matou a mãe, ele matou o irmão, matou a mulher para que eles não ameaçassem o seu imperiato, né? Ele não ameaçar que ele fosse imperador. Um dia ele bem lá, ele queria se inspirar em poesia e mandou tocar fogo em Roma. E queimou muita coisa. Um terço da cidade foi queimado. E aí os senadores, juntamente com Nero e mais alguns políticos influentes, vão colocar a culpa em Paulo, porque Paulo estivera já com uma primeira audiência com Nero. E prendem Paulo, e desta vez Nero manda decapitar o nosso irmão Paulo lá no ano 67. Então vocês vejam que Nero foi um caso à parte. Ele, além de ele perseguir o povo de Deus, ele ainda manda decapitar o maior expoente em termos de pregação do evangelho, que era Paulo. Vejamos agora o imperador Tito. Nós já falamos sobre Tito na semana passada. Ele não era imperador. O pai dele era imperador, Vespasiano. E ele foi o responsável pela destruição do templo em Jerusalém. Ele mandou queimar da cidade de Jerusalém. Ele não queria queimar o templo, ele queria preservar o templo, gente. Ele queria que o templo fosse preservado, ordem do pai dele.
não queria. Mas os soldados, naquela fúria tão grande de perseguição, perseguiram as pessoas, entraram em Jerusalém, queimaram a cidade, queimaram os muros e queimaram também o templo. Foi a partir daí que a Arca do Senhor desapareceu e está desaparecida até hoje. Há uns historiadores e uns arqueólogos tentando achar a Arca em alguns lugares lá na região mesmo da Palestina, mas até hoje não temos notícia dessa Arca. Pois na década de 90 tivemos Domiciano. Este foi outro homem cruel, cruel. Gente, quando João estava lá no Calvário vendo a morte de Cristo, sentindo a morte de Cristo, Jesus disse: mulher, aí está o teu filho. E disse para João: filho, aí está a tua mãe. Isso era para João cuidar de Maria. Logo depois daquele ali, ele foi para Éfeso. Ele foi lá para a igreja, para a cidade de Éfeso, onde tinha já uma igreja importante, fundada por Paulo, que nós estamos estudando agora na lição da Escola Sabatina. Então, Éfeso foi fundada por Paulo, por Áquila e Priscila estavam em Corinto, foram para lá e fundaram a igreja lá. E João, depois que Jesus morreu, João foi morar em Éfeso. Ele se tornou pastor da igreja de Éfeso. E ali, como pastor da igreja, fez um trabalho grandioso, gente. O imperador Domiciano, lá em Roma, soube do trabalho de João em Éfeso, pregando o cristianismo contra o mitraísmo, que era a religião do povo romano. Então, Domiciano mandou, por volta do ano 93, 94, 95, os autores não têm muita certeza, Domiciano mandou prender João lá em Éfeso. Ele, naturalmente, foi preso e foi trazido para Roma. Quando ele chega em Roma, ele é julgado e vai para a ilha de Patmos, uma ilha de prisioneiros políticos. Ali naquela ilha ele escreve o Apocalipse, que depois, parece no ano 98, ele é libertado, ele volta para Éfeso. Quando ele volta para Éfeso, ele já não encontra mais Maria, ele já não sabe do paradeiro de Maria. Possivelmente ela tenha morrido, né? Ele não encontra mais. Ele, então, vai escrever depois as suas cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e vai escrever também o Evangelho de João. Vimos aí a perseguição de Domiciano contra os cristãos. Depois nós tivemos Décio, na década de 250, tivemos Diocleciano. Gente, o Diocleciano é um caso à parte também. Diocleciano, a Bíblia fala sobre os 10 dias que os cristãos teriam uma perseguição cruel por parte do império. Vamos ver aqui em Apocalipse 2:10. Apocalipse 2:10 vai nos dizer sobre essa perseguição que Diocleciano vai fazer contra o povo de Deus. Assim, Cristo dizendo João dizendo: não temas as coisas que tens de sofrer, dizendo para a igreja de Esmirna: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação por 10 dias. Então, gente, essa perseguição em Diocleciano, que vai do ano 303 ao ano 313, estava prevista já aqui, aqui no Apocalipse, lá no finalzinho do 1º século. E esta perseguição vai ser uma perseguição muito cruel, porque o Diocleciano vai fazer uma carnificina, vai ser muito cruel, vai mandar a gente para a arena para serem comidos por cães, vai mandar a gente crucificada e vai queimar também muita gente. Os nossos irmãos sofreram muito naquela oportunidade. Foi uma perseguição realmente cruel. Logo depois dos apóstolos, gente, quando os apóstolos todos morrem, João vai morrer no ano 100, aos aproximadamente 90 anos, então vem o período dos pais da igreja. Os pais da igreja são homens fiéis que receberam alguns deles, até Paulo faz menção de um deles, o Clemente, que vai ser o bispo da igreja de Roma depois. Esses pais da igreja vão conservar ainda o ensino de Cristo, assim como foi conservado pelos discípulos, assim como foi conservado pelos apóstolos, e agora os ensinos de Cristo são conservados por alguns pais da igreja. E alguns deles vão ser queimados,
como Policarpo, por exemplo. Quando Policarpo foi queimado pelo Império Romano, eles fizeram a fogueira, colocaram o Policarpo lá na estaca, e quando o soldado recebeu a ordem de colocar o fogo, o soldado vai colocar o fogo atrás de Policarpo. Ele diz, não, você está sendo covarde. Eu quero que você coloque o fogo na minha frente, porque eu estou louvando ao Senhor Jesus e quero ver o fogo colocado na minha frente. Não seja covarde. Coisa, minha gente, né? Então, ele morreu cantando, né? Nós tivemos esses pais da igreja que vão ser homens, alguns deles fiéis aos princípios que Cristo havia pregado, que os discípulos haviam pregado, que os apóstolos haviam pregado, e que agora os pais da igreja começam também a pregar. Gente, agora vamos entrar no âmago da questão. Ora, passou-se, portanto, a perseguição desde o ano 100 até o ano 313. Esta data 313 nós temos que guardar no sangue. 313. O que vai ocorrer em 313? Há um imperador chamado Constantino, imperador romano. Ele vai ver que os cristãos crescem apesar da perseguição, da mortandade, da crueldade, da carnificina que os imperadores fazem. Então, gente, ele vai notar que os cristãos crescem soberbamente e que a religião do mitraísmo, praticada pelos romanos, está cada vez menor e o cristianismo crescendo de uma forma abrupta. Ele, portanto, os autores dizem que ele vai reunir o Senado romano para discutir essa questão. Ora, os cristãos estão crescendo muito, minha gente. O que nós vamos fazer? Daqui a pouco eles vão se tornar um exército, porque tem milhares e milhares e milhares em todas as partes do mundo. Esse tal de Paulo já fez um trabalho tremendo, e eles estão crescendo de uma forma grande. Plínio, o pai, né? Plínio pai, o Plínio filho, escreveu dizendo que o sangue dos cristãos é como uma semente que vai regando e vai crescendo cada vez mais. Então, Constantino levou esse problema ao Senado. E o Senado decide que Constantino deve colocar um decreto dizendo que ele se converteu ao cristianismo e fazer o cristianismo a religião do Estado, Paulão. Fazer do cristianismo a religião do Estado. Ou seja, o Estado romano deixaria o mitraísmo persa e passaria a ter como religião oficial de Roma o cristianismo. Então, em 313, é uma data que os cristãos amaram, porque ele baixa um decreto acabando completamente com as perseguições. As perseguições vão simplesmente se acabar. Não tem mais perseguição. Ele vai devolver os bens dos cristãos, vai devolver as terras dos cristãos, vai devolver o dinheiro dos cristãos e vai devolver a dignidade dos cristãos. Porque ele agora, entre aspas, uma conversão em termos pseudos, né? Ele vai dizer que também é cristão. Então foi uma alegria para todos os nossos irmãos ali, porque as perseguições cessaram. Então esse foi o Edito de Milão, também chamado Edito de Tolerância, onde a perseguição vai finalmente acabar para os nossos irmãos que viviam lá no início do século IV. Gente, mas isso não ficou assim. Constantino vê que aquilo vai crescendo, o cristianismo crescendo, e ele vê, minha gente, ele vai colocar uma outra discussão para o Senado romano, que é a discussão da guarda do sábado. Ele vai chegar para o Senado e vai dizer, olha, o sábado que está sendo guardado, as pessoas não trabalham, é o dia que mais se produz em termos econômicos e financeiros em todo o Império. E o Senado reúne, alguns autores dizem que eles passam mais de meses para poder decidir esse tipo de coisa. E, finalmente, no ano 321, o Senado decide, por Constantino, que ele deve fazer um decreto dominical em 321, ou seja, menos de 10 anos, né? Menos de 10 anos da liberdade que ele havia dado aos cristãos.
Então, no ano 321, Constantino vai decretar que o sábado agora está extinto. O dia de guarda a partir de 321 seria o domingo. Agora veja a coisa interessante aqui. Constantino disse mais no decreto dele que aqueles que não guardassem passariam por uma severa perseguição. Teria o decreto dominical, teria uma perseguição para os que não seguissem e teria ainda um decreto de morte para aqueles que não seguissem. Naturalmente, os nossos irmãos, que viviam no ano 321, não vão seguir o decreto de Constantino, gente. Não vão seguir. E então eles começam a ser perseguidos. Olhem bem, um decreto dominical, uma perseguição e um decreto de morte. Aí, Apocalipse 13 vai falar sobre a imagem da besta. O que é, gente, a imagem da besta? É aquilo que ocorreu lá no início do século IV, no ano 321, ou seja, um decreto dominical, uma perseguição e um decreto de morte. Se nós transferirmos isso para a nossa época, nós iremos ter, muito daqui a pouquinho, um decreto dominical que já está no Senado norte-americano, um decreto dominical, uma perseguição para aqueles que não seguirem, que a irmã White chama de pequeno tempo de angústia, e também vamos ter um decreto de morte. Ou seja, a imagem da besta é uma nova edição, uma repetição, uma nova edição daquilo que ocorreu lá no início do século IV com o Constantino. Ou seja, além de haver o decreto dominical, uma perseguição, um pequeno tempo de angústia, e também um decreto de morte, nós vamos ter, além disso, que também faz parte da imagem da besta, a união. Já estamos vendo a união de quem, gente? Do sistema religioso romano, do sistema religioso espiritualista, do sistema religioso protestante norte-americano, e esses três unidos vão se unir ao Estado, exatamente o que ocorreu lá. Lá a religião, o cristianismo se uniu ao Estado. E aqui nós vamos ter também Estado se unindo à religião. Então teremos a imagem da besta composta por um decreto dominical, por um pequeno tempo de angústia e por um decreto de morte. Além disso, ele é composto da união do sistema religioso romano, do sistema religioso espiritualista e do sistema religioso apostatado protestante norte-americano. Esses unidos vão se unir com o Senado para, então, divulgar esse decreto. Ou seja, a imagem da besta, o que ocorreu lá no ano 321, vai ter uma semelhança, uma igualdade do que vai ocorrer agora. Ora, Constantino era um imperador muito orgulhoso. Ele criou uma cidade. Ele criou uma cidade chamada Constantinopla, que hoje é Istambul. Fica lá às margens do Mar Negro, no Estreito de Bósforo. Então, ele criou essa cidade imensa que hoje é Istambul. Nós vamos estudar sobre ela aqui. Ora, depois disso aí, nós teremos que vários cristãos não seguiram o decreto de Constantino. Ora, não seguindo os decretos de Constantino, é reiniciada uma forte perseguição àqueles que estão. Isso está, gente, na página 22 e 26 aqui de nosso. Muito bom. Aqui termina, então, o capítulo 2, com toda essa historicista que vimos, tendo como foco principal Constantino, que vai acabar com a perseguição no ano 313, mas devolvendo a dignidade aos cristãos, devolvendo seus bens, suas terras, mas, em contrapartida, ele decreta, por intermédio do Senado, ele decreta, em 321, o domingo como dia de guarda, e vai, então, criar a imagem da besta, que é o que houve lá, haverá novamente aqui. Ora, vamos passar agora para o capítulo da escuridão. Gente, então nós já estudamos a igreja do primeiro século, né, que é de 31 a 100, a igreja do ano 100 ao ano 313,
que é o segundo período da igreja. Agora vamos entrar no terceiro período da igreja, que é 313 até 538. Aqueles que estudaram o Apocalipse com a gente aqui vão notar algumas coisas um pouquinho diferentes, mas o âmago da questão é basicamente o mesmo. Ora, a escuridão, logo aqui nas duas primeiras notas do livro, as duas primeiras linhas do livro, ela diz o que será a escuridão. O apóstolo Paulo escreveu que, para o dia de Cristo chegar, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o que é a escuridão, gente? A escuridão é o surgimento, né, do homem do pecado, do filho da perdição, que é o sistema religioso romano, através do bispo de Roma. Então, nós iremos estudar agora, essa imensidão de fatos que vai fazer com que este homem do pecado surja para uma crueldade de 12 séculos contra o povo de Deus. 12 séculos. Então, vejamos. Inicialmente, nós vamos ver que no ano 364, ou seja, 40 anos depois que o Constantino, né, decretou aquele domínio como de guarda, o concílio de Laodiceia vai fazer com que o cristianismo seja confirmado como religião do Estado. Então, no ano 364, no concílio de Laodiceia, a religião cristã será confirmada dentro do Império Romano para que ela seja a religião oficial. Ora, a partir daqui, a igreja vai sair daquela humildade que havia em Cristo, daquela simplicidade do Evangelho, daquela mensagem que convencia as pessoas. Ele vai sair dessa simplicidade e vai adentrar os grandes palácios em Roma, as grandes cortes em Roma, e o cristianismo se torna, a partir daqui, uma religião que vai provocar uma pompa muito grande, e era exatamente contra aquilo que Cristo pregou. Ora, Jesus não tinha nem onde recostar a cabeça. Agora, o cristianismo pregado por Cristo, o cristianismo puro, é levado para as cortes de Roma, é levado para o Senado de Roma, é levado para os grandes palácios em Roma, sai de sua simplicidade e começa a perder a sua pureza. A Idade Escura, como vocês sabem, é a Idade Média, que serão 12 séculos de perseguição cruel ao povo de Deus. Ora, a partir daí, vai ocorrer um fato inusitado. Roma cresce, soldados romanos em todos os lugares, mas existem os povos bárbaros. Esses povos habitam lá no norte da Europa, na Escandinávia, né? Lá no norte da França, no norte da Alemanha, hoje no norte da Polônia. Esses povos, por motivo de tanto frio, por motivo de falta de caça, por motivo de falta de alimento, por motivo até de condições de vida, eles vão começar a descer lá do norte da Europa e vão ficar fronteiriços, né, às imediações do Império Romano. Esses povos vêm à procura de temperatura mais quente. Era muito frio onde eles habitavam. Naquela época, o frio era ainda maior, cerca de 10, 15, 20 graus abaixo do zero, quase o ano inteiro. Então, eles queriam, na realidade, um abrigo no Império Romano. Eles queriam viver junto ao Império, que tinha aquelas planícies verdes maravilhosas, tinha rios, tinha caça, tinha tudo o que eles precisavam. E descem com toda a sua grandeza, eles descem de guerreiros, eles descem para habitar perto ali da fronteira de Roma. Só que Roma não aceita isso.
Como Roma não aceita, eles começam, então, a se digladiarem, a terem combate entre eles. E o tempo vai passando, a partir de 370, esses bárbaros começam a invadir o Império Romano. Eles vão invadir o Império Romano de tal ordem que vão começar a minar as bases militares do Estado romano. Esses povos são, deixa eu ler para vocês, os alemanos, os francos, os borguignões, os suevos, visigodos, anglo-saxões na Inglaterra, lombardos na Itália, vândalos no norte da África, ostrogodos na França e os éros também na Itália. Então, são 10 povos bárbaros que descem para minar o Estado romano. Esses 10 povos bárbaros, é bom a gente lembrar, gente, eles são os 10 dedos da estátua de Daniel 2 e representam também os 10 chifres do animal terrível e espantoso em Daniel 7. Tá bom até aqui? Então, nós temos esses povos bárbaros descendo lá do norte da Europa para o Império Romano. Ocorre o seguinte, quando eles começam a invadir, Roma já está realmente quase no limite de aguentar esses povos lá, que eram muitos guerreiros. E eles vão dominando de tal ordem que, a partir do ano 390, 420, por aí, eles já começam a penetrar mesmo no Império Romano. E eles penetram no Império Romano, e aí a igreja começa a catequizar esses povos bárbaros. O grande problema é que eles aceitam, muitos deles, alguns, 3 ou 4 não aceitam, muitos deles aceitam a religião cristã. Mas eles impõem condições. Eles dizem, nós poderemos ser cristãos, mas nós vamos trazer nossos costumes, nossa cultura, nossas mulheres, nossos ídolos e aquilo em que cremos. Vejam que eles falam sobre os ídolos. E a igreja romana aceita. A igreja aceita os ídolos, as mulheres, os costumes e a cultura dos povos bárbaros. E eles, então, se sentem mais confiantes, porque foram aceitas as suas condições, e eles, então, se unem ao cristianismo. Mas com que ordem? Trazendo paganismo para dentro da igreja cristã. É aí que a igreja começa a se paganizar. Ou seja, os costumes dos povos bárbaros entram na igreja de tal ordem que eles vão se sentir cristãos, mas um cristianismo completamente impuro, um cristianismo que vai fazer uma grande nódoa na igreja. Lembre-se, vamos nos lembrar de que o cristianismo pegado por Cristo lá no século I foi ainda o cristianismo, talvez, dos pais da igreja, permaneceu até o ano 250 ou 300, mas que de Constantino para cá, esse cristianismo começa a ser desvirtuado. A humildade, a simplicidade de Cristo começa a deixar de existir, principalmente quando os povos bárbaros se unem ao cristianismo, trazendo seus ídolos. É a partir daí, gente, que os ídolos começam a entrar na igreja cristã, desta parte aqui do ano 303 ao ano 538. Aí vai acontecer uma coisa tremenda. Esses povos bárbaros, na realidade, alguns deles atacam de tal ordem o Império Romano, aqueles que não se converteram, que o Império Romano cai, deixa de ser império no ano 476. Então, o ano 313 é um ano que devemos guardar na mente, o ano 321 é um ano que devemos guardar na mente, e agora o ano 476 é a queda do Império Romano. Eles entram em Roma e simplesmente depõem Rômulo Augusto, o último imperador, e tomam conta de tudo aquilo. Antes disso acontecer, porém, o Senado, os grandes generais, já viam que os povos bárbaros iam tomar Roma.
Então, eles saem, a parte política e a parte militar, saem de Roma, nessa Idade Escura, saem de Roma e vão para onde? Para Constantinopla, cidade que havia sido construída por Constantino e que ele deu seu próprio nome à cidade. Então, vou repetir isso. Os bárbaros invadem Roma. Em 476, Roma cai. Eles prendem o último imperador, Rômulo Augusto. Porém, antes disso, o Senado romano, a parte política e a parte militar, vão para Constantinopla e fundam o Império Romano do Oriente. Até aqui só existia o Império Romano do Ocidente com base em Roma. Agora, a invasão dos povos bárbaros, nós vamos ter a parte política e a parte militar indo para Constantinopla e lá eles fundam o Império Romano do Oriente. Agora, quem é que fica, gente, lá no Ocidente? Quem é que vai ficar lá no Ocidente depois de todos esses acontecimentos? Quem vai ficar em Roma Ocidental é o sistema religioso romano. O sistema religioso romano não imigra para Constantinopla. Ele fica em Roma. Quem vai para Constantinopla é a parte política e a parte militar. Ora, este Império Romano do Oriente, gente, ele vai durar 1000 anos. Ele vai ser fundado mais ou menos em 453 e ele vai ser fundado em 476 e vai até quase 1500. Ou seja, toma toda essa parte da Idade Média. Gente, olha o que eu vou dizer agora. Eu falei que a parte religiosa romana, o sistema religioso romano, havia ficado em Roma. E quem vai ficar sob a responsabilidade do sistema religioso são os bispos. Ou seja, nós teremos um bispo em Roma, teremos um bispo em Alexandria, um bispo na igreja de Jerusalém, um bispo na igreja de Antioquia e um bispo em todas as dioceses do Império. As igrejas, o bispo da igreja de Jerusalém, o bispo da igreja de Antioquia, o bispo da igreja de Alexandria, vão auxiliar o bispo de Roma na sua missão de fazer com que todas essas dioceses sejam supervisionadas. Agora, Constantino morre. E no ano 533, Roma imperial lá do Oriente, com sede em Constantinopla, vai ter um imperador chamado Justiniano. Este homem, minha gente, ele vai trazer para o Senado romano, lá em Constantinopla, ele vai dizer ao Senado que a igreja, o sistema religioso está em Roma Ocidental. E que ele gostaria que o Senado apontasse um líder, um chefe geral para todo o sistema religioso romano em todo o Império. O Senado considera isso e, depois de algum tempo, sugere a Justiniano que o chefe geral da igreja seja o bispo de Roma. Não vai ser o bispo da igreja de Jerusalém, não vai ser o bispo de Constantinopla, não vai ser o bispo de Antioquia. Eles sugerem para que Justiniano escolha, como chefe geral da igreja, escolha o bispo de Roma. Então, no ano 533, outra data, as datas são 313, 321, 476 e agora 533. No ano 533, Raimundo, Justiniano vai decretar que o bispo de Roma seja o chefe, o pai de todas as dioceses do Império, inclusive de Jerusalém, de Antioquia e de Alexandria. Então, o que ele vai decretar? Ele vai decretar que o bispo de Roma vai ser o chefe poderoso, vai ser o pai, o ministro de todos os bispos de toda a diocese. Os italianos começam, então, a chamar o bispo de Roma de papá, que é pai em italiano. E os outros países vão chamar o bispo de Roma de papa, de pai
O bispo de Roma agora vai ser o pai de todos os bispos. Vai ser a autoridade máxima. Ele, então, com isso, cresce assustadoramente. Ele vai crescer assustadoramente. Vai ter, o bispo de Roma agora vai ter poder sobre todos os outros, inclusive até sobre a diocese lá de Constantinopla, que era parte do império. Então, minha gente, este bispo de Roma é aqui a primeira parte, as primeiras duas linhas que a serva do Senhor vai dizer. Será então revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Por que ela usa, por que se a Bíblia usa essa nomenclatura para o bispo de Roma? Porque ele vai, em outros aspectos, fazer com que Roma seja, em termos religiosos, edificada e perseguir aqueles que não concordam com o bispo com o que o bispo de Roma vai fazer. Ora, minha gente, essas tribos bárbaras, em número de 10, 7 se convertem ao cristianismo, mas 3 não se convertem. São elas os érulos, os ostrogotos e os vândalos. Essas três tribos bárbaras não vão concordar com o chefe da igreja romana em Roma. Como eles não concordam, como eles querem confrontar o poderio e o poder do bispo de Roma, então Roma, que já tem o seu exército, expulsa essas três tribos de povos, expulsa de Roma. Então, essas três tribos, em que ano isso é feito? Em 538. O decreto de Justiniano foi em 533. Levaram 5 anos para expulsar essas três tribos, que não concordavam que o chefe da igreja de Roma fosse o pai, o chefe geral de todas as dioceses. Essas três tribos, portanto, os érulos, os vândalos e os érulos e os vândalos e os ostrogodos, são eliminadas em 538. Ora, a partir de 538, nós vamos ter, então, a data inicial para o poder do pai, do papa, do papá, que está sediado na igreja de Roma, o poder ser ampliado de uma forma muito forte. Ele vai dominar religiosamente todo o império, que nessa época ia desde o norte da África até ao Mar Negro e desde a Península dos Balcãs até os países escandinavos. Então, era um poder imenso que esse homem possuía. E ele vai se tornar chamado de Papa. Naturalmente, o Papa já vem existindo há algum tempo. Ele agora é oficializado. Então, minha gente, nós temos em 538 uma data inicial do poderio do Papa Romano, que este poder vai ao longo dos séculos até 1798, ou 1260 anos, como dizia lá as Escrituras, em Daniel, em Apocalipse, 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, 42 meses, ou 1260 dias, que segundo Ezequiel 4:6, são dias, anos, então 1260 anos. Do ano 538, quando ele expulsa essas tribos bárbaras que não concordam com ele, e se ascende ao poder em 538, e só vai terminar o poder desse Papa no ano 1798, que dá exatamente 1260 anos, como disse Daniel, como disse Apocalipse, como disse João, 1260 anos, ou 42 meses, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ou 1260 dias ou anos. Então, esse é o período que o povo de Deus vai sofrer enormemente a escuridão, ou seja, na Idade Média, na Idade Escura, na Idade das Trevas, vai sofrer na mão desses grandiosos homens chamados de Papa. Ora, vai haver mudanças. E Daniel nos diz que foram mudados os tempos e a lei.
Por quem? Pelo chefe da igreja do sistema religioso romano. Ora, como é que se muda a lei? A gente vê falar muito em mudanças da lei. Agora, como é que se mudam os tempos? Gente, houve um grande cientista durante a Idade Escura, durante a Idade Média, que propôs à igreja iniciar o dia à meia-noite e não ao pôr do sol. Ou seja, o dia agora, segundo esse cientista, poderia iniciar à meia-noite e terminar à meia-noite. Isso faria com que o comércio pudesse trabalhar mais, isso faria com que a economia pudesse gerir mais e daria mais tempo às pessoas para as suas atividades. A igreja concordou. Então, como o pôr do sol iniciava um dia e terminava um dia desde a semana da criação, foi mudado e aprovado pela igreja começar o dia à meia-noite e terminar à meia-noite. Gente, o dia não começa à meia-noite. O dia começa quando raia o sol pela manhã e termina quando o sol vai embora. Isso é uma coisa lógica. Então a igreja muda os tempos. E a igreja vai mudar também as leis. A lei de Deus é mudada aqui, como eu mandei para vocês aí um esboçozinho, né? Agora vamos ver como é que essa lei foi mudada. Nós temos os mandamentos de Deus e temos o catecismo católico. Primeiramente, gente, eles vão tirar o segundo mandamento, que diz: não farás para ti imagem de escultura. Eles tiram esse mandamento, a lei então fica com 9, né? A lei deles vai ficar com 9. Para ela se tornar 10, eles pegam o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e dividem em 2. Dividem em não desejar a mulher do teu próximo, não cobiçar as coisas alheias. Agora, a maior mudança que vai se efetivar é a mudança do dia de sábado para o domingo, que nós já conhecemos. O sábado simplesmente é eliminado e é trocado pelo primeiro dia da semana. Não existe nas Escrituras Sagradas um verso sequer que diga da santidade do domingo e domingo com dia de guarda. Mas nós podemos apresentar mais de 100 versos, Velho e muito mais no Novo Testamento, que o sábado é o dia de guarda. Então, o sistema religioso romano subtraiu o sábado do Senhor, santificado por Deus na criação, e colocou o domingo em função da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso também não é bíblico. Então, nós tivemos essas duas grandes mudanças, que está lá em Daniel e também em Apocalipse. Então, gente, a finalização de tudo isso é que esses homens, esses papas, vão gerir uma perseguição cruel durante a Idade Média contra o povo de Deus. E eles são, a dizer, me ajudou aí fazendo aí no, eu jamais faria, né, aquele gráfico que ela fez para nós. Você pode colocar, por gentileza? Ela vai colocar um gráfico aí dos papas que praticaram a perseguição durante a data da escura, a data negra ou a data escura, a data das trevas, que começa em 538 e vai até 1790. São eles. O primeiro papa é o Papa Virgílio. Esse papa é o primeiro a entrar quando a igreja, lá em Roma, expulsa os 3 povos bárbaros, os ostrogodos, os vândalos e os hérodos. Expulsa os povos em 538, exatamente o período onde ele vai crescer devido à sua autoridade, devido ao seu poder. Cresce 538, indo até o ano de 1798. Então, o Papa Vigílio será o primeiro papa com poder religioso e político, gente. Ora, a parte política havia ido embora, havia sido enviada lá para Constantinopla. A parte militar também. Mas o Papa, em Roma, ele exerce não só o poder religioso, mas ele vai exercer também o poder político. Por isso nós colocamos aqui poder religioso e poder político. Pois em 590, nós temos o Papa Gregório I. Ele é chamado o cônsul de Deus. Gente, esse Papa, ele vai ser de tal importância que ele vê muito lá na frente. Ele vê que os papas vão dominar toda a parte religiosa no mundo inteiro.
Ele vai preparar o estilo, o método, os métodos pelos quais os papas terão que seguir para poder manter o papado ao longo dos séculos, principalmente ao longo da Idade Média. Papa Gregório I. Nicolau II, em 1058, antes disso, gente, nós vamos ter, aqui em 1054, nós vamos ter o cisma do Oriente. O que foi o cisma do Oriente? Foi a separação da Igreja Católica. A Igreja Católica, por questões de doutrina, vai se separar de um grupo chamado de patriarcas, também católicos, que por causa de doutrina, principalmente da Eucaristia, eles vão se separar da Igreja Católica e vão fundar a Igreja Católica Ortodoxa Grega. E em 1054, eles vão lá para a Grécia e mais tarde fundam essa Igreja Católica Ortodoxa Russa. Se separam em 1054. Agora, sabe quem é que vai provocar a reunião desses grupos? Ronald Reagan, em 82, juntamente com o Papa João Paulo II, vão trabalhar de uma forma muito grande para que a Igreja Católica seja novamente reunida. Isso vai se consumar com Obama e Francisco, em 2015. Em 2015, vocês devem ter lido os jornais na época, Francisco vai visitar a Igreja Ortodoxa Grega e depois vai visitar a Igreja Ortodoxa Russa. E ele, juntamente com Obama, vão fazer com que essa igreja hoje não estão unidas, mas estão muito mais perto da união do que da desunião. Então, minha gente, no ano 1054 para o ano 2022, são mais de 1000 anos de separação que Satanás agora faz com que essas três igrejas se unam novamente para um sistema religioso grandioso que vai participar do decreto dominical. Olha o que Satanás está fazendo na nossa época, unindo a igreja que está há mais de 1000 anos desunida, separada. Papa Nicolau II, ele vai criar o Colégio de Cardeais. O Colégio de Cardeais existe lá na Capela Sistina, ele se reúne na Capela Sistina somente quando vão eleger um novo Papa. A Capela Sistina foi pintada a abóbada por Michelangelo e as laterais por alguns pintores italianos liderados por Sandro Botticelli. Então, essa igreja sistina só abre quando eles vão eleger um novo Papa. Foi a eleição do Colégio de Cardeais. E quem elege os papas são os cardeais. Vestidos de vermelho, lá vocês vão se lembrar da Apocalipse 17, vestidos de vermelho, e vão, sempre que morre um papa, eles vão eleger todos os cardeais vão eleger no interior da Capela Sistina. 1073, gente. Esse Papa Gregório VII vai ser o Papa. Porque ele vai dizer que a igreja nunca se engana. A igreja é uma ordem de Deus para existir na terra, para conduzir os fiéis à salvação. Ele diz que o Papa é o juiz supremo de Deus. E ele vai dizer mais, deixa eu ler aqui, gente. Gregório VII, ele vai: todos indistintamente terão que beijar os seus pés, tinha o poder de depor imperadores. Porque naquela época existia o imperador, que regia a parte política, lá de Constantinopla, e existia a liderança católica. Ele era maior do que o imperador. Tanto que o livro da Senhora vai contar a história de Henrique IV, alemão, que esperou lá na neve. O Papa deixou ele descalço na neve até que pudesse atendê-lo. Era um poder maravilhoso, grandioso. Depois ele diz: não há salvação fora da Igreja Católica. Esse Papa aqui, Gregório VII, vai dizer isso. Não há salvação fora da Igreja Católica. E a gente ouve essa repetição todas as vezes que alguém vai à Igreja Católica. Então, foi um Papa que vai ter uma pompa enorme e ele vai ainda tirar o poder dos bispos que compraram seus cargos. Naquela época, podia comprar um cargo na igreja. Então, esse Papa vai tomar essas coisas e eliminar essas pessoas. No ano 1200, nós temos o Papa Inocêncio III. Ele vai ser chamado o Papa de Deus. Vejam, sabe o que ele diz? Diz que a Lua é o Estado e o Papa é o Sol. Portanto, a Lua deve se curvar.
ao sol. Era o poder dos papas ao longo dessa Idade Média. Até o Estado teria que se curvar perante eles. Agora nós temos Bonifácio Gregório IX, né? Os caras lá colocaram aí. Então, os papas, minha gente, são autoridades, eles dizem que são Deus na Terra. Isso é blasfema, Lucas 5:21. E também João 10:33. É que apresenta isso para nós. Temos agora aí, em 1230, o Papa Gregório IX. O Papa Gregório IX é o Papa criador, gente, pasmem. Um Papa que vai criar o Tribunal do Santo Ofício, ou seja, a Santa Inquisição, que matou milhares de nossos irmãos, milhares foram levados à fogueira, milhares foram crucificados, milhares foram mortos por causa da Inquisição. Então, a Inquisição foi criada dentro da igreja, do sistema religioso romano. Vejam quanto esses homens terão que dar conta a Deus quando Cristo voltar. Criar um sistema de tanta perseguição. Gente, os aparelhos que eram utilizados para a tortura, eles amarravam as pessoas de tal que ia puxando os braços, as pernas, até se desligar do corpo. Imagina a dor que nossos irmãos sentiram nesses aparelhos apenas para confessar que não eram mais cristãos. Mas muitos ficaram. Alguns, naturalmente, cederam, mas a grande maioria preferiu morrer do que se entregar ao sistema religioso romano e morreram por Cristo. Em 1294, o Papa Bonifácio, já estamos terminando, já, o Papa Bonifácio VIII. Esse Papa, ele requeria muitas terras, ele queria que o rei da França, o rei da Inglaterra, o rei de todos, mandasse dinheiro e passassem terras para o nome da igreja. Gente, a Igreja Católica é tão rica, é tão rica, que nós não temos ideia disso. E naquela época, para construir algumas basílicas, o Papa pediu terras, dinheiro e joias e tudo que os monarcas tinham. Esse Felipe IV da França, ele disse, eu não vou mandar, não. Não vou mandar nada para o Papa. E não mandou mesmo. Aí, o que ocorre? Ele, na sua rebeldia, foi ameaçado de ser excomungado pela igreja, mas a sorte dele foi que o Papa Bonifácio VIII morreu. E, em lugar dele, veio o Clemente V, que foi eleito, fundamentalmente, pelo Felipe IV, da França. Ora, como ele foi eleito Felipe IV, ele foi extremamente criticado em Roma, foi criticado em todo... Isso ainda era lá em Constantinopla, gente. Não voltou para Roma, não. Todo esse tempo, a sede do papado estava lá, estava em Roma, mas ainda com laços em Constantinopla, né? Então, esse Papa aqui, o Clemente V, ele é tão hostilizado pelo mundo católico que ele prefere mudar a sede do papado para a França, em Avignon. Naturalmente, por ajuda, pelo apoio de Felipe IV. Vamos em frente aí. Aí começa aqui, gente, em 1309, o que eles chamam de cisma do Ocidente. Temos o cisma do Oriente, a separação das igrejas, temos o cisma do Ocidente, que é o Papa Clemente V levando a igreja lá para a França, né? Agora nós temos a finalização, já passamos do tempo um pouquinho, nós temos aqui deixa ela colocar aí, vamos falar sobre os pré-reformadores. Os pré-reformadores, gente, são homens de Deus que vão fazer uma obra magnífica antes, né, que os reformadores entrem em ação. Nós temos um capítulo aqui especial sobre a reforma. Então, vamos esperar um pouquinho. Depois, em 1517, nós vamos ter Lutero, né, fazendo a reforma contra a Igreja Católica. Ele não queria fazer mal nenhum, ele queria apenas consertar o que estava errado. Porque havia padres bêbados, padres com 2, 3 famílias, padre com várias mulheres. Então, ele queria consertar isso. Só que a igreja não aceitou. E excomungaram o nosso irmão lá, Lutero. E vai haver, na realidade, 4 reformas. A do Lutero, a do Calvino,
a do Lutero, Calvino, depois Ana Batista, e, finalmente, a Contra-Reforma, que é a parte da Reforma Católica, barrando, estancando os efeitos da Reforma de Lutero ao longo desse tempo, e especialmente na Europa. Gente, o Concílio de Trento foi muito especial, com quase 20 anos de reuniões. Eles vão reformar a igreja baseado naquilo que Lutero havia dito. Veja bem o que eu estou dizendo. Eles vão reformar a igreja em base do Papa Paulo III, que vai iniciar isso, em base das conjecturas lançadas por Lutero. É que eles vão fazer esse Concílio de Trento, vão criar no Concílio de Trento os jesuítas, que vêm, inclusive, para o Brasil catequizar os nossos índios. Eles fazem uma obra muito grande, mas isso tudo vai ser obra da Contra-Reforma, que é elaborada aqui no Concílio de Trento. Em 1517, nós teremos o surgimento das igrejas no século XVI, XVII, XVIII. Ora, surgiram as igrejas. Surgiu a igreja luterana em 1517, a igreja anglicana em 1534, surge a igreja batista em 1652, depois surge a igreja presbiteriana em 1654 e, finalmente, no século XVIII, a igreja metodista em 1740 dos irmãos Wesley. Ou seja, agora estamos nos aproximando do fim do período. Estamos nos aproximando do finalzinho do período. Está aqui, ó. Temos a 612, 654, 700... Agora chegamos a 1798. Veja que a Revolução não é em 1700... A Revolução começa em 1789. Só que ela vai até, né, o finalzinho do século, né, 1800, 1799. Só que em 1798, veja o período de 538 até 1798, 1.260 anos. Em 1798, Napoleão está com as guerras napoleônicas conquistando toda a Europa. E é justamente aqui ao final, um pouco depois da Idade Escura, da Idade Média, da Idade das Trevas, Napoleão quer tomar toda a Europa, ele começa a tomar toda a Europa, e na França, em específico, ele é contra o Papa. Ele manda o seu general Berthier, vai à França, aprisiona o Papa Paulo VI e traz o Papa para a França. Então, vejam, gente, o Papa começa em 538 com todo o seu poder, e o seu poder termina depois de 1.260 anos, como a irmã White fala, e como a Bíblia procede, tanto em Apocalipse quanto em Daniel. Depois de 1.260 anos, em 1798, o Papa é preso e levado preso para Roma, terminando, então, a supremacia papal ao longo de todos esses anos. Gente, eu me estendi um pouquinho, mas conseguimos terminar. Agora podemos fazer os comentários, né, as perguntas, os comentários sobre esse grande período profético de 1.260 anos. Naturalmente, existe uma profecia que explica tudo isso. Está lá no livro de Daniel e também no livro de Apocalipse. Nós, qualquer dia, podemos repassar essa profecia para vocês. Algum comentário, gente? Ninguém quer falar nada? Eu procurei falar bem devagar, apesar do tempo, né? Eu procurei falar. Vocês assimilaram? Deu para assimilar bem, gente? Quais são as datas principais? 313, que foi o decreto de tolerância religiosa de Milão, né? Constantino, onde ele dá liberdade aos cristãos. 321, o decreto dominical, com o decreto com perseguição e decreto de morte. Depois nós tivemos 321, 364, depois 370. 364 vai ser a data em que a igreja é confirmada, o cristianismo é confirmado como religião do Estado, é a união do Estado com a igreja. 370 vai ser o início das invasões dos povos bárbaros, né? 370, depois 476 é a queda do Império Romano, depois 533 é o decreto justiniano, o decreto justiniano, né, para que esse decreto vai envolver tudo aquilo que vimos. Depois, em 533, ele dá o decreto que o bispo de Roma será o chefe da igreja. Depois a igreja expulsa aqueles 3 povos bárbaros. Em 538, começa, então, o papado com Virgílio, 538, que é a data
começa realmente o Papa com todo o poder religioso e político. E vai até 1798, quando termina os 1260 anos, ou 1260. Parece um pouco muita informação, mas eu tenho que dar essa informação porque está aqui no livro, eu tenho que passar para vocês. Né? Na semana que vem, nós vamos estudar os capítulos 4 e 5. A coragem, que vai ser aí falar sobre os pais da igreja, e vamos ter também aqui a Aurora, que são os pré-reformadores. Ridley, fala alguma coisa aí, meu amigo. Não, eu estava aqui apreciando essa aula de história, né? A aula de história Os primeiros capítulos são história. E apreciando aqui, vendo o brilho nos seus olhos, de dar uma aula de história dessa. Mas uma coisa interessante aí, o Israel, é essa questão da mudança do sábado para o domingo, que você citou aí bem com detalhes, mas tinha um detalhe que sempre é usado, que era usado, né, quando fez a mudança, era para livrar daquela questão do sábado dos judeus. Essa expressão sábado dos judeus foi naquela época, porque o judeu era, além do povo perseguido, né, e aí os cristãos da época queriam se livrar dessa, foi levado as pessoas a dizer assim, olha, você tem que largar e parar de guardar o sábado dos judeus. Aí começou com essa questão de sábado dos judeus, que até hoje, as pessoas hoje, são pessoas das igrejas hoje protestantes, Igreja Batista, eu mesmo vim da Igreja Batista, e lá é falado que os adventistas guardam o sábado dos judeus. E essa coisa pega tanto, né? Uma mentira falada tantas vezes, ela aparentemente se torna uma verdade, mas é um engano. E aí foram deixando de lado, e no domingo, na época de Constantino, era permitido só as feiras, né? As feiras onde tinha lá, os reis queriam comer, os imperadores queriam comer o fruto da terra, bom, então nos domingos era permitido as feiras. Tinha lá a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, mas no domingo já era aquela feira especial. Então, o sistema, e nós vimos até hoje, o sistema bancário, né? O sistema bancário hoje ainda tem um sábado ainda que eles às vezes funcionam, às vezes não. Mas tudo isso foi aquela preparação, e uma outra coisa também interessante é que quando houve essa entre aspas, né? Essa folga, né? Que parou de perseguir. Quando você vê sobre as igrejas de Apocalipse, você vê lá que a perseguição ela parou porque quanto mais matava cristão, mais cristão surgia. Então, quando veio essa questão dessa parar de perseguir, quando Constantino se converteu, né? Se converteu ao cristianismo, parou de perseguir, aí veio aquela fase do relaxamento, né? Tipo, agora não tem perseguição, tá tudo tranquilo. Mas aí a questão era o engano, né? Aí começou a entrar, o Satanás mudou a estratégia, que perseguir e matar não estava dando certo. Então, era melhor enganar, porque você enganando, você mata muito mais do que literalmente tirando a vida das pessoas. Porque quando as pessoas viam como Policarpo sendo queimado, vivo, cantando, as pessoas perguntavam, tem alguma coisa diferente? Porque não tem, a pessoa não pode não ter fé numa coisa que não é real e morrer, dar a vida desse jeito. Então, aquilo era, a irmã White fala era como o sangue dos cristãos era como semente na terra, né? Cada vez que escorria na terra, nascia mais e mais cristãos. E aí veio a estratégia do engano. E hoje, quando você faz a comparação com hoje, é a mesma coisa. Hoje nós temos essa nossa liberdade religiosa, você pode pregar o que quiser e tudo, e aí você não aproveita muito, porque, é livre, se eu não pregar hoje, eu prego amanhã, se eu não fizer esse trabalho hoje, eu faço amanhã. E aí você vai deixando, e vai deixando, e vai deixando, e vai sendo minado, né? Satanás está te levando no famoso fogo baixo, né? Cozinhando o galo. Mas quando vier a perseguição, aí é o momento do crescimento. Porque quando vier a perseguição, aí é o que está lá em Malaquias. Aí vai ver aquele que serve, o que serve e o que não serve a Deus, né? Porque na hora que vier a perseguição, aí o problema vai ser de quem
tem a fé verdadeira e quem não tem, né? E está próximo, né? As questões estão todas fechando, a união Estado e religião está tudo armado, tudo certinho. Hoje eu vi a abertura do negócio da ONU, e aí vendo tudo, o esquema hoje é o clima, né? É o tempo, é o clima, e a carta papal agora do atual Papa agora, o Laudato Si, é sobre essa questão ecológica. E essa questão ecológica está em evidência em tudo. Hoje, na abertura do Congresso agora da ONU, falando tudo é a questão ecológica. E eles vão chegar a um consenso que tem que ter um dia para que a Terra respire. Um dia sem poluição, um dia sem trabalho, um dia da família, e está tudo chegando, e todos os sindicatos, tudo está chegando a esse dia, que vai ter um dia único para descansar mesmo, porque a Terra precisa de descanso. Um dia sem poluição no mundo, e eles estão fazendo aí todos os governos unidos para que esse dia seja implantado. E aí a gente vai saber qual que é esse dia, né? A gente já tem a certeza qual que é. Alguém mais quer fazer um comentário? Não tô vendo Pode nenhuma levantar mão. levante a mãozinha que daí eu vou liberando. José Raimundo, pode ligar. Depois Edilene. O microfone, Raimundo. O microfone. Boa noite a todos, né? Desculpem aí o atraso, meu isso. Só um pouquinho, Edilene. Acho que o seu José Raimundo está tentando falar, tem que ligar o microfone. Aí vai depois Edilene e depois Denizardo. Tá. Consegue ligar? É o microfoninho. Ele está fazendo igual eu, está pondo o dedo assim para liberar, tem que ser com a setinha. Ok, agora? Aí, sim. Aí. Sim, é como eu achei interessante essa parte aí da perseguição que o irmão falou, e eu achei um ponto interessante aqui nos escritos da irmã White, que ela diz, porque parece que a perseguição está grandemente adormecida. E ela responde, né? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo, de modo que não suscita oposição, ou seja, o cristianismo é aparentemente tão popular ao mundo que você não consegue mais definir. Então, a única razão dessa perseguição estar adormecida é justamente isso, né? Porque Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, né? Todos que querem viver piedosamente, como Cristo, Jesus, serão perseguidos. E eu achei interessante que nós estamos nessa fase aí, né? De o evangelho, né? Muito calmo, né? Como o irmão disse, podendo pregar e às vezes deixando de pregar, deixando de viver as verdades, né? E no momento é esse o clima, né? Como a igreja, nós estamos vivendo naquele estado da igreja de Apocalipse, a igreja que é morna, né? A igreja da Laodiceia. Nós estamos vivendo nesse período aí, né? Não estou dizendo que são todos, mas já estamos adormecidos. Por isso que a perseguição ainda não chegou, né? Mas ela vai chegar. Muito bom. Era só isso. Quem é agora? Edilene Alexandre. Oi, Edilene. É um Oi, casal boa ilustre, noite, né? Um né? casal ilustre. Boa noite, pessoal. Boa Eu noite. quero primeiramente agradecer, né, por estar aqui e pedir desculpas pelo atraso. Alexandre chegou um pouco atrasado do trabalho, mas graças a Deus deu tempo para pegar bastante do tópico que foi anunciado aí. Eu quero fazer 2 comentários. Um por experiência própria, do que eu vivi justamente a questão de você guardar o domingo para o sábado, em vez do sábado, e sobre o que Ridley falou, na questão da ecologia, né? da natureza, da mudança que os governantes, os poderosos, realmente estão fazendo essa estratégia de descansar o mundo já para isso, porque é lógico, está na cara. O catolicismo é uma das igrejas que tem mais poder no mundo.
que vem tomando desde o início de 300 e pouco até hoje. Ela vem tendo, o poder vem crescido demais. E os governantes são a favor deles, né? A favor dessa doutrina católica. E é óbvio que vai ser o dia esperado que eles tantos planejam, vai ser o domingo, é evidente. Né? Nós, com um pouco de experiência, isso aí não precisa de esforçar-se tanto para entender que o plano deles é sempre deixar o domingo como símbolo do descanso. E a segunda experiência é que, como acho que vocês já sabem, eu fui batista há 7 anos, mas a Igreja Batista, ela prega dentro da Bíblia, porém, exceto uma parte que ela não prega, que é o sábado. O próprio pastor, ele ignora a disciplina e a doutrina do catolicismo. Mas, ao mesmo tempo, ele se corrompe na questão do sábado. O que eu não consegui entender, depois que eu saí da igreja e me congreguei na Adventista, o porquê que o próprio pastor, que ele prega a Bíblia, a palavra de Deus, o testemunho de Deus, e ignora a Igreja Católica, como eu já ouvi ele pregando, ignorando até na questão da oração, da reza deles lá, que são repetidas várias vezes, é loucura para eles, tá pedindo para que orem, que rezem 10, 15 Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, repetindo sempre a mesma coisa, né? Também eles ignoram isso. Mas por que também a Igreja Batista, o próprio pastor, não ignoram que eles querem aplicar o domingo como dia de descanso e santo em vez do sábado? É isso que eu não entendo. Eles ignoram as coisas, mas o principal eles não querem ignorar. Apesar que eles pregam o testemunho de Cristo, menos o sábado, ignorando sempre a Igreja Católica. Entendeu? É isso que eu queria só expor aqui, esse meu pensamento, essa minha dúvida. Edilene, nós temos lá em Apocalipse, quando João vê a grande meretriz. A grande meretriz seria o homem do pecado ou o filho da perdição. Neste sistema, né, de guarda do domingo, ela vai dizer que a meretriz principal tem filhas. Essas filhas são as igrejas protestantes que, muito embora preguem a Bíblia, mas estão ligadas à meretriz principal através do dia de guarda. Então, o que nós devemos ver, isso, no meu entendimento, é que essas igrejas protestantes estão, de uma forma ou de outra, ligadas à igreja, ao sistema religioso romano, muito embora não falem bem, às vezes, dela, mas são ligados a ela em função da guarda do domingo. A partir do momento que uma igreja guarda o domingo, ela está se distanciando da semana da criação e colocando o sábado santo do Senhor de lado. Está seguindo exatamente o que fizeram esses papas ao longo do tempo, trocando o sábado pelo domingo. Então, o Apocalipse 17 é muito claro em dizer que essa meretriz tem filhos. E as filhas seguem exatamente o que está dentro do sistema religioso romano, com o principal ditame, que é a parte do domingo. Ou seja, a partir do momento que a igreja guarda o domingo, ela não está sendo uma igreja consagrada completamente, e sim ligada ao ramo do sistema religioso romano. Essa é a forma que eu vejo. O interessante é isso, é que eles ignoram a forma que eles rezam para Deus, né, que eles falam, reza lá, os católicos, ele ignora essa questão de estar repetido várias vezes a oração, mas eles deveriam também colocar isso, que eles também deveriam ignorar, na verdade, que eles não guardam o sábado, né? É uma coisa que que deixa também claro que eles querem esconder isso aí. É o que o Ridley falou, é a questão do engano, né? Matar não está adiantando. Então, o engano vai levar muitas pessoas, né, à perdição, infelizmente. Alguém Obrigada, mais? viu?
Denizardo quer falar, não sei se a Ana Denizar, Lúcia... Denizar Sobreira. Já saiu, não está mais aí. Olá, Ana Lúcia. Tudo Ela bom? está sim. Ana Lúcia quer falar também? Ana Lúcia quer falar. Tá, pode falar, Denise. Olá, irmão, tudo bem? Boa noite Tá a escutando? todos, boa noite. Não, Olá. só para parabenizar você, né, Denizar. pelo estudo Fala, Denizar. e que nós... É isso. Parece aí, ver a se gente vê, cara. aparece. Não aparece, não. Bem, Tá bom, então fale que quem está Deus, ouvindo que bem. Deus abençoe, né, o seu estudo, como você é sempre afinco aí nos seus estudos, que a gente possa continuar orando para você, para que a gente possa concluir esse estudo com êxito. Parabéns, Israel, Amém. parabéns. Valeu, querido. Fale, Ana Lúcia. Boa noite, irmão. Como é que está em Brasília aí? Tá tudo bem em Brasília? É o seguinte, aqui, né, tá ouvindo? Sim. Sim. É aqui no quarto parágrafo, onde tem a perseguição, Qual a página? É a página, deixa eu ver, é na perseguição, é o segundo capítulo que a gente começou. A página está em cima, assim. Espera aí, eu não estou vendo. Será que é a aqui. mesma... É a página 21. 21? 21. Tá O bem. título é A Perseguição. Isso. Tá, em quarto parágrafo, a escritora fala assim: os escritores forçados a se esconder em locais isolados, debaixo de colinas, fora da cidade de Roma. Longos corredores foram escavados através da terra e das pedras por quilômetro, além dos muros da cidade. Tá? Então, a minha pergunta é o seguinte: eu vejo sempre alguns pastores falar, assim, cujos títulos, principalmente em vídeos, falando assim, está na hora e o momento dos adventistas irem morar em campos, em área rural. Aí o que eu questiono é o seguinte: essa localização, assim, de você sair e morar distante da cidade, em área rural, em campos, isso aí é para evitar a perseguição ou é para viver uma vida melhor naturalmente, assim, respirar o campo, trabalhar? Como é que se entende isso? Está sem microfone, Israel. Tá? Viu, Ana Lúcia? Na realidade, nós estamos só vendo só o seu cabelo, viu, Ana Lúcia? Ah, é? Não é porque eu estou colocando aqui no telefone, aí vai escorregando, eu sim. levanto. Então, veja, atinge na realidade dois pontos. Nós já temos muitas pessoas saindo das cidades. Por que sair das cidades? Porque quando a perseguição vier, quando for assinado esse decreto, que é uma cópia do que foi feito lá no século IV, então vai ser uma loucura, né? A perseguição, como disse aqui o Guilherme, né? A perseguição vai ser uma coisa tremenda. Então, para evitar que as pessoas atinjam esse grau de perseguição, muitos de nós estão já indo morar no campo. Muitos estão morando fora da cidade. O Denizar, por exemplo, ele já até comprou, ele me falou que comprou um terreno fora da cidade, está bem fora, para ir morar. O Rander já foi morar. Muita gente está saindo da cidade. Não só por esse problema da perseguição, mas principalmente para ter uma vida mais saudável. Eu fui com a minha esposa no domingo desse aí, lá no sítio do César. É bem retirado, um lugar calmo, um lugar gostoso, gramado. Eles têm um sítio lá e já estão vendo, primeiro, a parte saudável do viver junto à natureza, e segundo, porque a perseguição será efetiva primeiro nos grandes centros. Né? Primeiro serão os grandes centros, depois ela vai se encaminhando para os centros menores, mas principalmente será nos grandes centros. E já está muito perto de vir. É por isso que as pessoas, Ana Lúcia, estão procurando lugares fora para morar. Quanto a esse que você falou dos seguidores de Cristo foram se esconder locais, eles cavavam nos subterrâneos, eles moravam ali, eles faziam suas casas ali, porque ali eles estavam longe
e ser notados. Hoje, quem visita Roma vai ver ainda lá as catacumbas que os cristãos fizeram para se livrar do período da... Agora, você veja que a própria igreja, né, Deus preparou um lugar no deserto para a igreja. E a igreja, quando sentiu a perseguição, ela saiu, nós vamos estudar isso no próximo capítulo, ela saiu e foi morar nas rochas, nas montanhas, saindo daquele centro, dos centros das grandes cidades, para fugir da perseguição. Isso foi o caso dos valdenses, dos huguenotes, né, dos albigenses. Eles saíram das cidades para morar em lugares mais afastados e se viram livres da perseguição, morando em meio à natureza. Aliás, duas coisas, ficam livres da perseguição, livre entre aspas, né? E vão viver uma vida saudável a partir do momento que para lá irão. Né? Bom? Pode falar, Joseneide. Boa noite. Olá, Joseneide. Boa noite a todos. Opa, eu queria fazer um comentário aqui, tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Seja bem-vindo. Eu fazer um comentário aqui sobre o que a irmã Edilene falou, a respeito do sábado, que os pastores sabem. Eu tenho um primo que ele é pastor de uma certa denominação. E outro dia a gente estava conversando e ele me falou que ele conhece a Bíblia. Não só ele, mas todos os pastores conhecem a Bíblia. Sabem que existe o sábado, que é para ser guardado o sábado. Eles sabem que o dia começa do pôr do sol ao outro. Todas essas coisas que a gente fala na Adventista, eles dizem que sabem. Porém, eles, quando entraram na igreja, que foram pastores, eles foram instruídos a pregar desse jeito, que é guardar o domingo, que o dia começa à meia-noite, tanto é que eles participam, quando na festa do final de anos, eles rompem o ano na igreja de meia-noite. Então, assim, é onde entra os falsos profetas, né? Eu creio que já é onde entra os falsos profetas, porque eles sabem de tudo. Então, por que estão pregando errado para as pessoas? Né? E outra coisa que também que o irmão José Raimundo também falou, me chamou muita atenção, esse último parágrafo aqui da página 24, de que Paulo declara: todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aí, assim, será que a gente não está retardando demais essa volta de Cristo, não? Essa perseguição? Porque nós estamos colocando, a gente quer que a igreja se enquadre na nossa vida, e não a gente se enquadre dentro da igreja. Né? Porque eu já vi muito, como a gente vê aí, as pessoas indo pregar com unhas pintadas enormes, indo louvar com camisas, com blusas com ombros de fora. Então, assim, as pessoas estão querendo que a igreja se enquadre no mundo deles. Ok, Joseneide, obrigado pelo seu comentário. Mais alguém, Desirê? Por enquanto, não. Acredito que não. Se tiver mais alguém, só levantar a mãozinha. Creio que não, Rafael. Muito bem. Então, minha gente, vamos orar ao Senhor, agradecendo isso que tivemos. O José Raimundo quer falar? Fale, Raimundão. Põe o microfone. Tem que ligar o microfone. Alô? É o comentário final. Severino levantou a mão, Desirê. Ah, tá bom. Os dois, então. Vai lá, José, depois eu pedi. Veja bem, eu gostei da explanação da irmã aí, e você explicou muito bem acerca da saída dos cristãos para regiões mais remotas. Aí precisamos ter, eu achei assim, que a gente precisa ter muito cuidado, porque se a gente sair todo mundo, quem vai pregar para os grandes centros urbanos? É verdade. Tem que ficar alguém. Precisamos ser cautelosos nesse sentido, né? Porque senão daqui a pouco todo mundo vai querer sair, e quem vai pregar para as pessoas que estão na cidade? Né? É verdade. É só isso mesmo, eu achei interessante comentar. Ok. Israel, eu queria só saber o seguinte: você falou dos reformuladores, foi Lutero. Eu gostaria de saber se não houve, até chegar Lutero,
antes de Lutero, alguns reformadores. Viu? E outra coisa, aproveitando o que Hillel falou, Satanás está atacando agora de dentro para fora. Porque é o seguinte, antes que justamente que vocês matavam tudo e viram que não adiantava nada, eles começaram agora, poxa, de dentro para fora. Quero dizer, de dentro da própria nossa igreja para fora. Era isso que eu queria saber sobre, principalmente sobre Lutero. Se não houve antes de Lutero, porque quando você falou em Lutero, já tinha havido alguém antes dele nessa reformação. Era isso. Sim, é verdade, Severino. Na realidade, eu não sei se a reforma começa com os pré-reformadores em 350, 370, mais ou menos. Eles já começam em 1370, 1350, eles já começam. Tanto que nós temos Wycliffe, foi o grande pré-reformador na Inglaterra. Ele prega até para a rainha, né? Então ele vai ter os Lollardos, que são aqueles que seguem Wycliffe. Ele vai fazer com que a igreja, né, ele tenta levar arrependimento para o sistema religioso romano. Naturalmente, ele é perseguido e é morto pelo sistema religioso romano. Mas ele faz um grande trabalho na Inglaterra de preparando, né, o terreno para, uns 100 anos depois, vir Lutero, Melanchthon, Calvino, todo aquele povo. Então, o Wycliffe foi o grande pré-reformador na Inglaterra. Tivemos também o João Hus, em Praga. João Hus vai ser um grande pré-reformador, vai pregar para as autoridades, vai pregar para o próprio poder religioso romano, mas, infelizmente, ele também será morto na fogueira, né? Ele tinha um companheiro chamado Jerônimo, que também foi um grande reformador, mas só que Jerônimo viu o amigo ser queimado, então ele abdica de Cristo. Ele não quer mais saber disso aí. Vai para a prisão, abdicou, renunciou a Cristo, vai para a prisão. Na prisão, ele diz, mas o que foi que eu fiz? Eu neguei o meu Senhor, né? E volta com toda a força, prega o evangelho, sempre mencionando o companheiro dele, João Hus, vai fazer um grande trabalho de pré-reformador e também vai morrer como morreu o amigo, né? Queimado. Sorte que nós tivemos vários pré-reformadores. Entre eles, esses três são os principais. O Wycliffe, o João Hus e o Jerônimo. Wycliffe na Inglaterra, João Hus e Jerônimo lá na antiga Tchecoslováquia, em Praga, né? Eles fizeram um grande trabalho preparando aí o terreno para Lutero, que vem logo em seguida. Né? Ok, meu irmão. Muito obrigado. Valeu, querido. Acho que a Isabel, né? Isabel quer falar? Isabela? Isabela? Não, acho que ela só estava avisando que eu não tinha visto a mãozinha. Tá certo. Então, gente, vamos orar ao Senhor, né? Vamos orar ao Senhor. Na próxima semana serão os capítulos 4 e 5, e vão ter ainda uma parte histórica. Nós só vamos começar a entrar em religião lá pelo capítulo 11, eu acho. Até lá nós vamos saber muito de história da igreja, né? Então, Raimundão, ora aí conosco, Raimundo. Ora aí conosco, tá? Seu microfone está fechado. Aí. Vamos lá. Maravilhoso Deus, nosso Pai que está nos céus, somos gratos a Ti, Senhor, por esse estudo maravilhoso que acabamos de absorver, ó Senhor Deus, que Deus continue iluminando a mente do irmão Israel, para que ele possa nos trazer cada dia mais pérolas acerca desse grande evangelho de Cristo Jesus, e que possamos nos fortalecer e nos prepararmos para esse grande dia, o grande dia da volta de Cristo Jesus. Amém. Continua nos abençoando durante esse restante de noite, durante a semana, Senhor Deus, para que possamos a cada dia testemunhar do Teu amor, da Tua misericórdia, e que possamos, assim fazendo, estar preparando outros também para o encontro contigo naquele grande dia. Dá-nos uma noite de paz sobre os Teus cuidados, perdoa-nos os pecados cometidos por palavra, ação ou pensamento, e nos prepara para o Teu reino. Nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Uma boa noite, gente. Eu amo esses estudos, viu? Vamos ficar horas. Amo isso. Boa noite a Deus todos. abençoe. Uma boa semana semana a que todos. vem.
Até terça-feira, se Deus quiser. Eu não estou noite. falando que eu já Todo mundo. estou rouca demais, que eu dei aula o dia todo. Mas